Olá, vamos ao módulo 3, aspectos técnicos do seguro de responsabilidade civil. Gente, esse módulo é importantíssimo. Para tudo, esse módulo é importantíssimo. Esse módulo é essencial para o corretor que pretende dizer: eu sou especialista em responsabilidade civil, eu conheço detalhes sobre o ramo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, para agora, presta atenção, é um módulo dividido em 3 aulas. A primeira é conhecimento básico, depois vamos falar de conhecimento avançado, e aí eu vou falar até de conhecimento para vendas, inclusive dando dicas comerciais importantes aí que você pode aplicar no seu dia a dia de negócios, né? Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos falar agora algumas questões que são básicas, mas são extremamente importantes para o dia a dia de atuação. Seguro de responsabilidade civil, diferente de outros ramos que muitas vezes vocês estão acostumados, ele é uma proteção indireta do patrimônio do segurado. Por que eu digo indireta? Porque quando você, na verdade, faz o seguro de um automóvel para o segurado, para o seu cliente, você está dando uma proteção direta do patrimônio, ou seja, aquele carro foi destruído, então você espera uma indenização equivalente ao valor do carro para recomposição daquele patrimônio dele que foi perdido, certo? Quando você faz o seguro de uma residência, você, na verdade, está esperando, né, está prevendo uma ocorrência direta com aquela casa, ou seja, aquela casa foi destruída num incêndio, alguma coisa, você pretende uma reparação direta daquele valor. Mas no seguro de responsabilidade civil é um pouco diferente, por quê? É uma apólice contratada pelo segurado, é paga pelo segurado, mas que não cobre a perda direta do patrimônio do segurado. Ela é, na verdade, uma preocupação por perdas patrimoniais indiretas, ou seja, aquelas que advêm de indenizações que vem a ser obrigado a pagar para outras pessoas por danos que essas sofreram em acidentes provocados pelo segurado ou sob a responsabilidade do segurado. Por que eu digo então que é uma perda indireta? Porque na verdade ele não perdeu o carro diretamente, ele não perdeu a casa diretamente, ele não perdeu a máquina diretamente. Ele perdeu, na verdade, isso se ele tiver que vender esses bens para pagar o terceiro em uma condenação. Ele foi condenado e aí ele acaba falando: poxa, e agora como é que eu vou fazer? Eu vou ter que vender meu carro, vou ter que vender minha casa para poder pagar. E aí, então, significa o seguinte: a apólice é uma perda, é uma minimização da perda, né? Mas ela atende à necessidade do segurado e não ter a perda direta. De não perder o seu patrimônio, de não perder, na verdade, aquilo que ele construiu e pagando indenizações, aí a apólice substitui. Então, esse é um primeiro contexto. Em suma, gente, eu vou falar, por exemplo, de uma apólice de um tipo de risco. Quando algum corretor conversa comigo, às vezes eu estou com o segurado junto com o corretor, e ele conversa comigo sobre risco de engenharia, eu pergunto para ele: afinal de contas, qual é a tua preocupação? Ah, é um acidente na obra. Ah, tá bom. Caiu, vamos dar um exemplo. Caiu uma parede. Você está preocupado com a parede ou com pessoas debaixo da parede? Ele fala assim: ah, eu estou preocupado com a parede, então é risco de engenharia, é perda direta. Ah, não, eu estou preocupado com as pessoas que estão debaixo da parede. Então é responsabilidade civil, é perda indireta. Ah, e se eu estiver preocupado com os dois, então é um risco de engenharia e uma responsabilidade civil que pode, inclusive, ser juntado aí, dependendo da companhia que você desenhar o produto para o cliente, tá? Bom, continuando aqui, tem alguns elementos que são essenciais
para caracterizar a responsabilidade civil, né? Em um sinistro, vocês precisam conhecer quais são esses elementos. Vocês vão ajudar no debate, na conscientização do cliente, inclusive, sobre as características do sinistro. Então, esses 3 pontos que eu vou mostrar para vocês são extremamente importantes de vocês conhecerem, tá? O primeiro é o dano, né? O dano é o principal elemento que precisa ser identificado para a responsabilização civil de alguém, né? É o dano, quer dizer, se não houver dano, não tem o que ser reparado, pois o dano é o prejuízo que alguém tenha sofrido. Se não houve prejuízo, o que tem que ser reparado? Quer dizer, não faz sentido a pessoa falar, não, eu quero uma reparação. Pelo quê? Não, eu só quero uma reparação, mas qual foi o prejuízo que você teve? Qual foi a perda? Ah, nenhuma, então não tem o que ser reparado, é meio lógico, mas é importante citar que se não há dano, não tem responsabilidade a ser reparada. E os danos podem ser danos corporais, danos materiais e danos imateriais. Só para dar alguns exemplos, tá? O dano corporal, ou no caso, né, como é mais abrangente, o dano pessoal, é quando alguém sofre uma lesão no seu corpo, por exemplo, que é o caso do dano corporal, e também tem a questão dos danos morais. Os danos morais também entram como danos pessoais. Então, danos pessoais podem ser tanto danos corporais, diretamente, fisicamente, nos atingindo alguém, como pode ser danos morais. O outro tipo de dano são os danos materiais, né? Quando alguém sofre um prejuízo na sua propriedade, em seus objetos e pertences e mesmo em animais de sua propriedade. Quer dizer, um animal também é considerado uma propriedade, tá? Mesmo o cachorrinho que a gente gosta tanto, que é da família, é considerado uma propriedade. E o que é dano imaterial? Eu gosto muito desse aspecto do dano imaterial, porque muitas vezes a gente não tem alguns danos que as pessoas sofrem que a gente não caracteriza, nem dano corporal, nem dano material, e é um dano imaterial. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto muito de citar. Uma família foi convidada para ir na formatura do seu filho. Seu filho se formará em medicina, por exemplo, e ele é o orgulho da família, é o primeiro filho, inclusive, com uma boa formação universitária, e vai se formar e vai ter lá a formatura de medicina já marcada, agendada, tudo em ordem, né? O que acontece? No dia da formatura, tem uma mesa legal, isso é fato real, já vi acontecer, inclusive. Tem lá uma mesa lá para a família, para os convidados, a família está toda orgulhosa, esperando a entrada do filho para a formatura, e acontece um acidente. O garçom ou o pessoal da decoração chega na hora, e um exemplo que eu acompanhei, onde tinha uma decoração com chama na mesa, né, muito bonito, inclusive. Quando o garçom foi até a mesa, derrubou aquela decoração, pegou fogo num pedaço da toalha lá na mesa, atingiu o vestido, por exemplo, da mãe desse formando. E queimou, né? Queimou o colo, queimou a parte do vestido, expondo, inclusive, tudo. Bom, vamos lá, só para resumir. Tem alguns danos aí. O vestido é um dano material. Se teve alguma queimadura no corpo, alguma coisa assim, pode ser, seria um dano corporal. Se o pessoal tirou foto, expôs a pessoa, colocou em redes sociais, ela pode até reclamar um dano moral. Agora, ela precisou sair da formatura, obviamente, para ir trocar e voltar no hotel, trocar aquela coisa toda, e durante a saída dela, o filho dela entra na formatura, é anunciado, ele entra, recebe lá o diploma, recebe lá o tubo, né? Joga o chapéu pro alto, aquela coisa toda, tal, e todo mundo aplaude, menos a mãe dele. Vai ter outra formatura para a mãe dele sentir aquela emoção daquele momento, aquele orgulho? Não vai ter outra formatura. Vão construir aí uma encenação só para ela entrar? Não, não vão construir. Ou seja, ela teve uma perda, um dano imaterial. É um dano que, na verdade, não é físico, não tem um aspecto concreto, material, mas é um dano
que é real, ela realmente teve a perda daquela experiência com o filho. Então, situações como essa são consideradas danos imateriais e acontecem. Isso são discussões de responsabilidade civil, ok? Bom, outro aspecto da responsabilidade civil, outro elemento essencial é o que nós chamamos, de ação ou omissão. Né? Então, identificou o dano, outro elemento que deve ser analisado para caracterizar a responsabilidade civil é a ação ou omissão, que resultou naquele dano ao terceiro, tá? Se nós agirmos ou deixarmos de agir tendo a intenção de prejudicar outra pessoa, significa que tivemos dolo. Tá? Os danos provocados a terceiro quando agimos com dolo, com intenção consciente de prejudicar alguém, não são cobertos por apólice de IRC no mercado brasileiro. A gente já falou sobre isso. Daí, quando tem a intenção, eu fui lá e fiz isso porque eu queria fazer, para prejudicar a pessoa. Isso é dolo, não tem IRC para isso. Eu deixei de fazer isso que eu queria fazer. Isso é dolo. Não tem RC para isso, né? De todo modo, todos nós, como cidadãos, podemos ser responsabilizados por agirmos de forma que não deveríamos. Isso é uma ação, né? Olha, eu sou um enfermeiro e eu apliquei um medicamento errado na pessoa. Isso é uma ação, né? Isso é uma ação. Eu fiz algo, não fiz com intenção, né? É culposo, não fiz com intenção, mas é uma ação e provocou dano. Pode ser até um dano grave como morte, como vocês já viram, conhecem casos aí na sociedade brasileira de histórias que saem na mídia divulgando situações como essa, né? E quando a gente não age quando deveríamos agir, é uma omissão. Por exemplo, a gente ouve casos de professores de escola infantil, casos mais conhecidos aí de natação, que a criança, na aula de natação, acabou morrendo afogado, o professor não estava presente naquele momento. É uma responsabilidade do professor por uma omissão. Ele se omitiu, ele deixou de estar naquele momento acompanhando a criança. Então, essa ação ou omissão pode ser, no caso do exemplo da enfermeira, ela deixou de dar um medicamento que deveria ter dado. Então, isso também é omissão. E aí tem um caminho, né, de responsabilidade aí nessa ação ou omissão. A gente tem um aspecto que é bastante importante sobre dolo que eu falei, é o seguinte: em seguros de responsabilidade civil, quando eu diretamente pratico uma ação com dolo, como eu disse agora há pouco, não tem cobertura, nem se discute da responsabilidade civil nas apólices, né? Mas lembra que eu disse que nós somos responsáveis por ações ou omissões por nós praticados, por pessoas que estão sob os nossos cuidados, por pessoas que estão nos representando, também por determinação legal e também por objetos. Então, assim, não há na responsabilidade civil geral a cobertura de dolo quando é ato praticado por nós, tá? Ou omissão nossa. Mas quando é de alguém que nos representa, desde que, obviamente, não foi eu que mandei fazer, né? Então, tem até um caso conhecido onde uma empresa de festas, um buffet, teve uma situação onde teve uma briga dentro do local, os seguranças colocaram as pessoas para fora e o segurança não só agrediu, como disparou uma arma contra uma pessoa e matou a pessoa. A responsabilidade penal dele, ele tem que tratar, discutir com a justiça, como foi o caso. Mas, ele teve a intenção de fazê-lo, é uma responsabilidade penal. Mas a empresa, desde que não tenha mandado ela, dado essa ordem, obviamente, ela, na verdade, encontraria amparo numa apólice de responsabilidade civil, mesmo sendo dolo. Mas foi o dolo de alguém o representando, não a mando dele, mas alguém o representando. Então, o dolo não tem cobertura em RC quando é um ato ou uma omissão por nós diretamente praticado, tá? Ou deixar de ser praticado.
No caso de um representante nosso, se ele fez aquilo com intenção consciente de prejudicar alguém, a apólice poderia discutir esse amparo sem problema algum, tá bom? Bom, vamos lá. O terceiro elemento essencial da responsabilidade civil é o nexo causal. Nexo causal é algo que vocês já conhecem dos sinistros de automóvel, né? Às vezes você ouve um sinistro, tem que ter nexo causal, porque bateu aqui, mas tá. Bom, isso vocês já conhecem. Em RC é a mesma lógica. É um elemento extremamente importante que é a análise lógica. O nexo causal é a análise lógica que permite vincular a ação ou omissão ao dano sofrido. É através da análise do nexo causal que se identifica a responsabilidade de cada envolvido no fato. Sem o nexo causal, não tem como, na verdade, estabelecer. Peraí, você está falando que sofreu esse dano, né? Esse dano você está falando que foi por quê? Foi porque alguém, fulano, o cidadão agiu assim ou deixou de agir assim, aí provocou esse dano. Então, o nexo é essa lógica. Mas não tem como esse dano ser provocado por essa ação. Não, tem como esse dano ser provocado por essa ação. Então tem nexo causal, tá bom? Ok? Bom, falado dos três elementos, eu entro numa parte agora bastante importante, bastante até polêmica, mas é uma parte extremamente relevante para que você, como corretor, conheça. A culpa. A culpa é uma questão crítica da responsabilidade civil. A culpa é a responsabilidade pelo dano, ainda que não tenhamos tido nenhuma intenção de prejudicar alguém. Quer dizer, eu falei, eu não queria prejudicar ninguém. Imagino que a grande maioria das ocorrências, a pessoa realmente não tinha a intenção de prejudicar alguém, né? Senão a gente estaria perdido numa sociedade onde todo mundo quer prejudicar as outras pessoas. Mas a culpa, ela na verdade, ainda está presente. Quer dizer, olha, eu não queria, mas está presente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como corretores de seguros, vocês precisam tomar muito cuidado de não fazer julgamentos. Eu poderia perguntar para vocês aqui, eu poderia dar um exemplo. Olha, um carro bateu em outro, e não só bateu, na verdade, o carro queria passar, tinha um carro estacionado, ele foi lá com o próprio carro e empurrou aquele carro, amassando aquele carro e provocou um dano naquele carro. Quem é o culpado? Tá errado? Tá. Quem é o culpado? O culpado é quem bateu, porque no carro que estava estacionado parado. Esse é um julgamento que geralmente a gente faz. A questão que eu pergunto para você é: você já parou para pensar que aquele carro que estava estacionado poderia estar parado no local proibido, impedindo uma ambulância que estava socorrendo uma pessoa? E se você já julga que o carro que amassou o outro estava errado, pode ser que você esteja equivocado, né? Então, a questão da culpa, ela também tem uma subjetividade. Tá? A gente vai falar sobre isso já já. Tem um aspecto da culpa que é bastante importante. A culpa pode ser caracterizada de três formas, né? Pode ser por uma negligência, quando não se faz algo que deveria ter sido feito. Por exemplo, a gente diz que quando você não faz uma revisão do seu carro e sai para viajar, você está sendo negligente. Né? Você deixa a revisão vencer, você está sendo negligente. Se você tem um muro na sua casa, esse muro está no estado lá, com rachaduras, com risco de cair, você não arruma, você está sendo negligente, está deixando de fazer algo que deveria ter sido feito, tá bom? Outra forma de caracterizar a culpa é a imprudência. Né? A negligência geralmente é uma omissão, tá? A negligência geralmente é uma omissão. Você deixa de fazer algo que deveria fazer. A imprudência é uma ação. Você faz algo que não deveria ter sido feito. O exemplo simplista é colocar uma namoradeira, né? Um vaso na janela, na sacada, na varanda, num ponto muitas vezes de exposição e risco de queda.
você está sendo imprudente, né? E também tem uma outra forma de caracterizar a culpa, que é a imperícia, né? Essa daqui é preocupante demais. O RC profissional é basicamente baseado na imperícia. Quando não há habilidade técnica necessária para fazer algo que se propõe a fazer, né? A pessoa, na verdade, exerce uma atividade lá, eu sou o quê? Eu sou eletricista. Como eletricista, muitas vezes, o que vai acontecer? Ele simplesmente, como eletricista, ele vai lá fazer um serviço que ele não tinha capacidade para fazer e provoca o dano. Então, ele foi imperito, né? É assim que nós caracterizamos, né, essas questões. E aí, como que essa culpa é atribuída para a gente? Das maneiras, como eu falei, culpa em vigilando, quando a pessoa responde pelas atitudes de alguém que esteja sob seus cuidados, e culpa em eligendo, quando uma pessoa responde pelas atividades de alguém que o esteja representando como um funcionário, um prestador de serviço, por exemplo. Ok? Vamos falar agora de uma informação extremamente relevante sobre culpa. Tá? Esse é um ponto bastante importante para que vocês possam se aprofundar no assunto e entender como se contextualiza, na verdade, a análise da responsabilidade civil. Na ocorrência de sinistro de responsabilidade civil, mesmo que se identifique o dano, a ação, a omissão e o nexo causal, há situações em que não é exigida a comprovação de culpa pela ocorrência, pois entende-se que a culpa é presumida. Quer dizer, a pessoa já é culpada, sem defesa, vamos falar assim num primeiro momento. Mas como assim? Que história é essa? Como funciona tal? Existe em responsabilidade civil o que nós chamamos de teorias, né? São teorias jurídicas, na verdade, que se apresentam na responsabilidade civil. A primeira teoria é o que nós chamamos de teoria objetiva e também tem a teoria subjetiva. A diferença entre teoria objetiva e teoria subjetiva é que entre uma e outra se dá pela necessidade de comprovação de quem é o culpado pelo dano quando alguém reclama por uma indenização. Então, na teoria, por exemplo, subjetiva e a teoria objetiva, eu vou dar detalhes agora de como cada uma se caracteriza, só para que vocês entendam um pouco. A teoria subjetiva é muito presente no dia a dia aí dos corretores que atuam com seguro de automóvel. Tá? Por quê? Porque na teoria subjetiva parte-se de um pressuposto que não está evidente quem é o causador do dano. E não adianta acusar alguém sem que a culpa deste acusado fique clara, absoluta, evidente. E outra coisa, é necessário que a pessoa que sofreu o dano comprove claramente porque o acusado é o culpado pelo sinistro. Então, por exemplo, num sinistro de automóvel, por mais que muitas vezes a pessoa, eu sou culpado. Não, a questão é muito efêmero esse tipo de colocação. Porque existe uma subjetividade, precisa entender o contexto, precisa entender a lei de trânsito, precisa entender como ocorreu. Então, tem algumas situações que nós entendemos como teoria subjetiva, onde quem acusa tem que provar o porquê que o outro, o acusado, é o responsável pelo dano, né? Esse é um ponto do que nós chamamos de teoria subjetiva. Mas tem também uma teoria objetiva. Gente, presta atenção. Ela é extremamente importante para você, corretor, que pretende fazer uma atuação consistente e relevante no mercado de responsabilidade civil, principalmente com empresas. Na teoria objetiva, parte-se do pressuposto que o acusado é o culpado, indiferente se teve uma conduta culposa ou não. É necessário somente que o reclamante comprove que sofreu dano e que existe um nexo, né, que tem uma lógica, né? Caberá ao acusado comprovar claramente que não é o culpado pelo sinistro. Você entende a dimensão disso? Você entende
como é que isso pode, na verdade, se disseminar numa cultura de responsabilidade para empresas? Pessoal, o importante que vocês entenderem é que a teoria objetiva está presente nas discussões de sinistros ligados a estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Ou seja, no Brasil, lembra que lá na aula 2 do módulo 1 foi falado sobre responsabilidade civil solidária? Onde que a gente fala, vai receber, nos Estados Unidos fala muito sobre saco fundo, né? Onde que tem a bolsa mais funda, onde quer dizer, eu posso receber de quem tem condições de pagar. E aí, esse é um detalhe. No Código de Defesa do Consumidor, falado também na aula 2, vocês lembram que o estabelecimento, por exemplo, que coloca um produto para ser vendido, ele é o responsável, a indústria, o comércio, o distribuidor, toda a cadeia pode ser acionada, toda a cadeia é responsabilizada? Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a teoria objetiva nessas relações de consumo, ou seja, cabe ao estabelecimento comprovar que não é o culpado. Meu Deus do céu, exatamente isso. E não a pessoa que sofreu o dano. Então, num exemplo bem simplista, assim, tá? Vou ser bem simplista agora. Se uma pessoa sofre um dano dentro de um supermercado, de uma loja, de um restaurante, o estabelecimento é o culpado. Ponto. A menos que prove o contrário. Eu até vou abrir um parênteses aqui. Às vezes eu estou lá num posto de combustível, você abastece e a pessoa fala, você ganhou uma ducha grátis, né? Não é comum isso acontecer? Aí ganhou uma ducha grátis e você vai colocar o carro lá na ducha grátis, né, na máquina, e tem uma placa assim, não nos responsabilizamos por danos ao veículo. Balela. Na verdade, o estabelecimento, o posto de combustível, teoria objetiva, é o responsável por danos ao veículo. Ah, mas eu coloquei uma placa. Não importa. A placa você pode até usar na discussão judicial, falar que você preveniu, mas isso não libera você da responsabilidade, não libera o estabelecimento da responsabilidade. É a mesma coisa quando a gente vai no supermercado e você vai andar lá num corredor e tem lá feijão no chão, caído, né? Tem grãos, tem água, alguém está limpando. E às vezes você vai, tem até naqueles atacadistas, né? Tem até as empilhadeiras lá no corredor e você passando ali no meio e tal. Se acontece algum dano, pode ter placa falando, cuidado, piso escorregadio, cuidado, não importa. Se você estiver passando e sofrer um dano, o estabelecimento é o responsável. Ele vai ter que provar que, na verdade, ele não é o responsável. Aí ele pode falar, não, mas tinha uma empilhadeira, ele foi por livre e espontânea vontade. Não, ele vai ter que provar que ele impediu a passagem. Não basta colocar uma placa avisando, ele impediu a passagem. Vou contar até uma questão pessoal. Um dia eu estava num edifício, entrei no elevador e junto com outras pessoas. Quando eu olho, não tinha ascensorista, não tinha nada, quando eu olho tinha uma placa. Peso máximo X, não nos responsabilizamos por excesso de acidente com excesso de peso. Queda do elevador vai ser de peso, assinado o síndico. Eu ri. Porque, primeiro, se ele não quer ter acidentes, é ele que tem que, na verdade, monitorar. Ele tem que colocar um ascensorista dentro do elevador e tem que colocar lá uma comprovação de peso, de excesso ou impedimento do elevador circular com aquele excesso de peso. Uma vez que ele permite que as pessoas entrem e não tem nenhum controle, ele assume totalmente a responsabilidade, porque é teoria objetiva. Existe essa objetividade nessas reclamações. Agora parem. Pensa nas empresas que vocês conhecem. Empresas que vocês renovaram o seguro de automóvel aí nos últimos 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, não importa. Parem para pensar sobre isso. Simplesmente, vocês nesse período aí, vocês acham que essas empresas sabem disso?
que tudo que acontece nos seus estabelecimentos é responsabilidade delas? Cabe a você, corretor, conscientizar o seu cliente, porque é teoria objetiva. Sendo responsabilidade delas ou não, elas vão ter que se defender, elas vão ter que contar com uma boa apólice de responsabilidade civil bem desenhada por um corretor especialista para não ter prejuízos financeiros na sua própria defesa, inclusive, se não na condenação, inclusive. Tá bem? Esse aspecto é bastante importante e eu sugiro a você que conheça mais detalhes disso. Agora, um ponto de atenção muito importante. No caso de profissionais liberais, ainda que estejam relacionados ao Código de Defesa do Consumidor, é aplicada a teoria subjetiva, ou seja, é necessário que a pessoa que sofreu o dano comprove a culpa do profissional liberal por este dano. Um aspecto importante aqui é que você, como corretor de seguros, também como profissional liberal, é regido pela teoria subjetiva. Se alguém acusar você de ter provocado um dano, ela vai ter que, na verdade, reunir as comprovações necessárias para isso. Ok? Bom, entendida essa parte, vamos compreender uma outra questão bastante importante em responsabilidade civil. Tem uma personagem que aparece aí, a gente está sempre falando, que nós chamamos de terceiros, né? Quem são os terceiros? São aqueles que não possuem vínculo direto com o segurado. Assim, não são terceiros, lógico, né? O próprio segurado, é óbvio, seus pais, seus filhos, seu cônjuge, pessoas que dependam economicamente do segurado ou que residam com ele, sócios, empregados. Essas pessoas não são terceiros. Ou seja, nem todo mundo que sofreu dano, né, são terceiros. Compreender isso evita problema no sinistro, viu, gente? Então, assim, na prática, quem são os terceiros, então? Quem são essas pessoas, na verdade, que podem responsabilizar alguém por um dano que foi provocado? São aquelas pessoas, como ditas, que não têm vínculo direto. Você pode perceber um erro que muitas pessoas cometem, é achar que funcionários são terceiros da empresa. Não são terceiros da empresa, a gente fala um pouquinho disso aí. Pessoal, por que isso acontece? Para evitar que o segurado se beneficie do dano que ele mesmo provocou, óbvio, né? No automóvel, se a esposa bate no carro do marido, ela não pode acionar, o marido não pode acionar o seguro de responsabilidade civil, aquela coisa, porque entre eles, na verdade, há vínculo. É muito comum, né, que as empresas tenham preocupação grande com danos sofridos pelos funcionários. Esse é um erro que muita gente comete, inclusive. Por exemplo, numa obra, a pessoa procura, eu tenho medo de um acidente na obra. Qual que é o receio? Morreu um funcionário. Aí, se você contratar só o seguro de responsabilidade civil obras e não contratar uma cobertura separada chamada responsabilidade civil empregador, e falecer um funcionário na obra, não vai ter cobertura. Por quê? Porque os funcionários não são considerados terceiros. Você precisa separar os funcionários numa cobertura específica. Ponto importante, entenda, não foi a seguradora, não foi o corretor de seguros que causaram o dano, hein, gente? Quer dizer, um ponto que é bastante importante aqui é essa compreensão. A gente não pode desenhar uma apólice de seguro para o cliente e falar para o cliente, não, eu cuido de tudo para você. Toma esse cuidado, porque você não vai visitar ninguém no hospital, você não vai chorar pela vítima, você não vai, na verdade, ficar com trauma porque você provocou um dano a alguém. Isso daí é papel do segurado. É o segurado que tem que entender essa consciência, né, da responsabilidade. E uma coisa que eu falo muito para os corretores, ensino aí para os alunos, nos cursos, tudo que eu faço, eu sempre falo o seguinte, quando o segurado te perguntar assim, o que eu faço quando provocar um dano a terceiro? A primeira pergunta que eu falo para ele fazer o que você faria se não tivesse apólice? Óbvio, é a consciência de responsabilidade.
né? A gente não vende, uma coisa que você vai aprender é que você não vende coberturas em RC. Você tem que vender o risco, mostrar para ele o risco, mas mostrar para ele a consciência. Ele tem que entender, na verdade, que ele continua sendo responsável, indiferente se ele tem apólice ou não, né? E uma coisa que uma das diferenças que eu entendo em apólice de responsabilidade civil geral e outros âmbitos é o fato de que as indenizações desse tipo de apólice são pagas como reembolso ao segurado, após ele já ter indenizado o terceiro. Eu vou dar mais detalhes disso, mas você entende? Ele tem que agir no primeiro momento como se ele não tivesse apólice. O que você faz quando você atropela alguém? Você tem que acudir a pessoa. Se a pessoa ficou inválida, você tem que cuidar da pessoa, você tem que dar atenção à pessoa, você tem que ter o senso de compaixão, né, de responsabilidade que seja. O seguro ele tem a minimização financeira do processo, né? Agora, uma coisa, como eu disse, né, o segurado entra com um pedido de reembolso e a seguradora o indeniza, né? Se o segurado não tiver condição de indenizar o terceiro para depois ser reembolsado, a seguradora poderá apresentar alternativas legais para concluir a indenização. Mas é importante que o corretor entenda o aspecto técnico deste tipo de apólice. A obrigação de indenizar o terceiro é do causador do dano. Já a obrigação da seguradora é para com o segurado e não para com o terceiro. Eu entendo que muitas vezes se confunde isso, porque lá no automóvel tem o RCF, a seguradora vai direto, libera a oficina lá para o terceiro e aí paga a oficina, aquela coisa toda tal. Mas não confunda isso como uma prática de RC. Isso daí é um efeito do ramo de automóvel para facilitar a questão de análise, indenização, custos, todo esse processo. Imagina, né? Se cada terceiro fosse para qualquer lugar, de todo jeito, a seguradora primeiro entrasse na justiça, o terceiro quanto segurar para depois receber. Ia ser uma confusão no mercado, o mercado nem funcionaria direito. Mas não traga isso para a RC entendendo, então é assim, então eu corro atrás de tudo, a seguradora se vira com o terceiro. Não é assim que funciona em responsabilidade civil geral, tá bem? Pessoal, vamos nos ver na justiça. Tem muita gente que fala assim, poxa, tudo é justiça, aquela coisa toda, tal. Ó. Existe uma cultura de que discutir algo judicialmente é errado, né? Mas, gente, até o pessoal fala, não, vou entrar com o advogado. Esse é um tipo de ameaça estranha, porque, na verdade, isso é uma coisa meio lógica, né? Quando duas pessoas pensam diferente sobre um assunto, nada mais correto do que um terceiro com autoridade reconhecida para ajudá-los a chegar no consenso. Biblicamente aconteceu isso lá no passado, já se estabelecia juízes, né, muitas vezes para decidir entre as pessoas. E é normal isso, não tem nada de errado, né? A judicialização em RC é algo importante e é algo comum. É até muito comum. Por que é comum, gente? Por alguns aspectos, né? Primeiro, né, cada parte tem uma pretensão na causa. Né? Uma parte pretende receber um montante de indenização, enquanto a outra parte pretende não ter que indenizar nada. Ou, se tiver que indenizar, que seja muito menos do que o montante que está sendo pleiteado. Né? O segundo motivo importante para a judicialização ainda que pareça evidente que o segurado seja o responsável pelo acidente, na discussão judicial serão verificados vários pontos para identificar se o segurado é realmente responsável pelo acidente, é responsável pelos danos, e até mesmo se teve motivos justificáveis legalmente para provocar tais danos, a ponto de não ser punido. Eu vou dar um exemplo. Numa ocorrência muito conhecida aí de um incêndio numa casa de shows há uns anos atrás, tem uma cena que eu me lembro bem, inclusive, que era uma série de rapazes bombado, forte, tal, destruindo uma parede. Aí alguém olha assim, se eu falar assim, não, os rapazes destruíram a parede de uma empresa. Vocês vão falar, poxa, que irresponsáveis, que absurdo, devem ser punidos.
Mas se eu falar para vocês que aqueles rapazes estavam destruindo a parede do lado de fora para abrir um caminho para a fuga das pessoas da casa em chamas, não se justifica? Eles provocaram um dano à parede? Sim. Mas eles tinham um motivo maior, legal para fazer? Sim. Eles vão ser condenados por isso? Provavelmente não. Então, muitas vezes a discussão judicial tem esse aspecto. Então, alguns pontos que vão ser verificados na ação judicial. Foi o segurado quem provocou o acidente? Qual ação ou omissão do segurado provocou aquele acidente? O que ele fez para provocar aquele acidente? Se não foi o segurado quem provocou o acidente, quem provocou este acidente? É responsabilidade do segurado? É um funcionário, um filho, um animal? Teve a intenção de provocar o acidente? O terceiro que está cobrando reparação financeira não teve nenhuma culpa no acidente? Quer dizer, não tem concorrência de culpa, nada? Quer dizer, ele não teve culpa nenhuma? O valor que está sendo pleiteado se justifica? Porque de repente o valor também não se justifica. Está sendo exigida, na verdade, uma reparação que não faz sentido nenhum. Então, é na discussão judicial que se enxerga essas questões, né? Então, você percebe o quanto é importante a discussão judicial em RC? Sem ela é possível o seguinte, se a gente discutir judicialmente se nisso seja assumido sem que o segurado seja realmente o responsável, que estejam discutindo valores de indenização equivocados, a indenização não seja devida pela seguradora, pois pode ser que o clausulado é excludente, mesmo que o segurado seja responsável, a apólice não vai cobrir aquilo. Então, é na discussão judicial que se olha. Acordos são possíveis? Sim, são possíveis. Acordos são possíveis, mas não é o segurado quem decide, tá? Esse é um erro. Só que assim, se o segurado quer decidir por si só, sem problema nenhum, ele pode fazer? Pode, com o bolso dele. É o bolso dele que está pagando. Aquilo que ele decidiu é o bolso dele, ele não reclame com a seguradora. Agora, não, eu quero que a seguradora participe, então ela tem que, na verdade, participar da decisão. Ela tem que fazer parte. Então, assim, se numa discussão vai ter um acordo extrajudicial, vai ter um acordo de indenização, sem a discussão judicial, é o segurado, o terceiro e a seguradora participando da discussão. Do contrário, gente, esquece, não vai ter indenização a ser paga pela seguradora. Pessoal, uma coisa que na minha experiência eu acompanhei muitas vezes, aconteceu muitas vezes, você pode ter casos que você sabe também, um erro que às vezes o corretor de seguros pode cometer em após de RC é achar o seguinte, que se o terceiro pleiteia um determinado valor de indenização e o segurado consegue negociar, por exemplo, metade daquele valor, por exemplo, poderá fechar o acordo, pois está até ajudando a seguradora. Esquece isso, gente, não funciona assim, não. Não é assim que funciona. Em qualquer acordo judicial ou extrajudicial, a seguradora tem que participar, sob risco de não assumir nenhuma indenização caso ela não participe da negociação. Pessoal, uma coisa que acontece, muitos segurados, por ter uma apólice de RC, acham que tem um cheque em branco. Ele contratou um cheque em branco. E muitas vezes assume responsabilidades em sinistros que não assumiriam caso não possuísse tal apólice. Eu fico bastante preocupado com esse aspecto, porque muitas vezes o segurado fala, não, é o seguinte, eu não quero dor de cabeça, paga logo lá. Eu acho até que eu não estou errado, mas paga para evitar dor de cabeça. Esquece! É assim que você faria se fosse com o seu dinheiro? Então por que o da seguradora era assim? Você não contratou uma apólice para simplesmente o segurado olhar e falar assim, não, eu não estou errado, mas mesmo assim paga. Ou então assim, eu acho que eu estou errado, tal, não sei o quê. Não pode, não é assim. Até porque, pessoal, existe um drama importante aí a ser visto, que é o desdobramento. Muitas vezes o segurado ele fala, não, paga aí e tal. Só que ele não entende que um pagamento agora vai gerar a confirmação de responsabilidade. E aí, às vezes ele está pensando só numa pequena coisa, e se lá na frente surgir um outro desdobramento? Por exemplo, num acidente. Foi só o dano material aqui e tal. E se lá na frente
a pessoa ter um coágulo, por exemplo, sendo mais extremado aqui, ter um coágulo no cérebro e vier a falecer. Ele também vai pagar, ele também vai assumir a indenização? E outra coisa, a apólice pode ter limite. E se a condenação for muito maior? Então, assim, não é porque ele simplesmente assumiu que ele entende que assumiu que a seguradora tem que pagar. Na prática, pessoal, ainda que os honorários de despesas judiciais geralmente façam parte da cobertura da apólice, a seguradora não fará a defesa diretamente também, tá? E sim o segurado com os seus próprios advogados. Esse é um ponto bastante importante. Ah, a seguradora vai mandar advogado para me defender? Não, não vai mandar. A seguradora não vai mandar advogado para te defender, para defender o segurado. A seguradora vai mandar um advogado para representar ela na lide, na discussão judicial. Ah, então o segurado vai se defender como? Com os seus próprios advogados. E tem que olhar nas apólices quanto da indenização, quanto da IS, perdão, pode ser destinada a honorários advocatícios. Então esse é um ponto aí que os corretores precisam olhar. E de todo modo, uma coisa que o segurado precisa ter sempre em mente é a responsabilidade civil dele é ampla. A lei determina uma série de coisas. No caso de empresas, vocês viram que não tem dimensão? Colocou um produto no mercado, deu problema, causou dano, tem que indenizar e reparar, e muitas vezes indenização, a gente sabe de casos aí de clientes que consumiram um produto no supermercado, compraram um produto no supermercado, e a pessoa está em coma por contaminação e tem que o supermercado, o fabricante, todo mundo tem que pagar a indenização pelo resto da vida. Tem que pagar. A dimensão dos danos pode ser absurda. Então é importante entender que às vezes a apólice nem é suficiente para pagar o tamanho da indenização. Tudo bem? Um outro ponto importante que muitos corretores às vezes ficam na dúvida é a vigência de uma apólice de RC, né? Uma coisa que é importante em vigência de apólice é que ela se adequa à necessidade de cobertura do tipo de risco a ser segurado, né? Na modalidade em que o prazo de vigência necessário é inferior a 1 ano, como nos casos de apólice para risco de um show, por exemplo, um show de música, o risco dura poucos dias, às vezes dura horas, né? Mas por que eu falo dias? Porque muitas vezes tem a montagem de palco, que é 1, 2, 3 dias, uma semana, o show em si, o dia do evento, e depois a desmontagem do palco, que pode demorar vários dias, é onde que tem um problema. Então, às vezes, a apólice tem 7 dias, 8 dias, 1 dia, depende da apólice. Agora, às vezes é o RC de uma obra. Se a obra, de repente, vai durar 3 anos, o RC, qual que é a vigência? São 3 anos, né? Aí a vigência são 3 anos, ok?